Está-se melhor quando se está pior é uma frase vulgar na boca de muita gente de ideias novas. Parece-nos, porém, um erro afirmar que o excesso de miséria acaba por provocar a revolução consciente. A questão é na sua base um problema de fisiologia. Encarada sob este aspecto, a solução está achada. A mente é sã num corpo são, diziam os antigos, e a ciência moderna o confirma. Os órgãos influenciam mutuamente. As condições do pensamento dependem das condições gerais do organismo. A miséria enfraquece ao mesmo tempo o braço e a inteligência. O homem pensa como come. Todo sofrimento provoca a princípio uma reação, mas prolongando-se, o homem acaba por habituar-se. A ação duradoura e gradual da miséria traz a depressão mental, o desânimo, a abdicação da dignidade, Dr. Pierrot. Mas, pela observação cotidiana dos factos e pela história, vejamos se o que é individualmente, fisiologicamente, verdade, o é também socialmente. Observação cotidiana. A crítica socialista especialmente tem chamado a atenção para os frutos constantemente observados da miséria, como o alcoolismo, a tuberculose, as epidemias, etc. Quem sabe ver atentamente o que se passa à sua volta, nota não só que miséria e alcoolismo costumam juntar-se, mas que só a primeira, ou os dois males fornecem o maior contingente dos traidores nas greves, dos espias, dos polícias. Quando, particularmente, o operário se vê cercado de família na necessidade, o servilismo entra-lhe no sangue. Curva-se humildemente, aceita todos os ossos, a miséria extrema exerce uma influência deprimente sobre as energias. O mendigo é um triste documento dessa influência. Huxley perguntou um dia a um polícia magro e débil como podia conter tantos miseráveis como os dos bairros de Liverpool, e o polícia respondeu: esses pobres diabos já estão meio roídos pela doença e pelo álcool. Na Itália, como em toda a parte, os propagandistas sabem como o socialismo abre dificilmente caminho entre as populações miseráveis. Isto observa-se comparando nações, comparando regiões do mesmo país e certas camadas da mesma cidade. Experiência histórica. Falando do cristianismo, o Dr. Romeu Manzoni diz no seu belo opúsculo, O Padre na História da Humanidade, que a religião de Constantino, de humildade, triunfou graças aos escravos, não porque pregasse em favor deles, mas porque eles eram infelizes, doentes, deprimidos, excitáveis. Por isso é que todas as religiões recomendam o jejum. Thorold Rogers, na sua interpretação econômica da história, cita vários factos em apoio desta tese, entre eles a Guerra dos Camponeses de Inglaterra, que estalou durante um período de baratiza e de salários remuneradores. Malatesta, escrevendo acerca do triste cortejo dos desocupados de Londres, exclamava: é a miséria que, sufocando todo o sentimento humano, reduz o homem ao estado de besta esfomeada e medrosa. A miséria que embrutece sem ao menos dar vontade de morder e escoiciar. As revoltas da fome. As revoltas da fome, às vezes nem estas são possíveis, são como o coice da limária. São instintivas, acalmam-se com uma sova de pau e um feixe de erva. Quando triunfam, são úteis sobretudo aos especuladores ou às classes preparadas. Diz o citado Thorold Rogers, as forças conservadoras da sociedade triunfam facilmente dos ímpetos de desesperos, sirvam de exemplo. A Jacquerie em França e a Guerra dos Camponeses na Alemanha. Não há muitos anos, o governo italiano, com um pouco de chumbo e uma distribuição de pão, aquietou facilmente os sublevadores da Sicília, de todo o sul. Causas de equívoco. As agitações crônicas, profundamente radicadas na tradição, são às vezes mais fortes que a miséria. É o que diz Thorold Rogers. É inútil tentar provocar uma revolução social se as classes que se deseja arrastar não gozam já de um certo bem-estar. Falo, bem entendido, das tentativas de um proselitismo novo, nunca de agitações seculares, como a dos católicos da Irlanda. Mas mesmo essas agitações vão cedendo gradualmente sob a ação da miséria prolongada. Nos indivíduos, como nas sociedades, sucede que a excitação brusca produz uma reação, a princípio intensa, que diminui pouco a pouco, apesar da permanência da excitação. Passado o primeiro momento, o homem habitua-se ao seu novo estado, adapta-se. Dr. Pierrot. É essa mudança brusca para pior que provoca a revolta, cuja causa parece ser a miséria. Se as excitações bruscas, vexações, prepotências, etc., são repetidas e frequentes, a revolta é mais fácil.
Mas essas revoltas só dão o que está nas consciências, preparado pela propaganda, atos e palavras, tanto mais difícil quanto maior for a miséria. Outra causa de equívoco é que o bem-estar, o privilégio assegurado faz conservadores. Mas então o que estimula a revolta é a incerteza, a instabilidade, a queda, não a ação da miséria. Os revolucionários. A sociedade não está rigorosamente dividida em classes impenetráveis e incomunicáveis. O contato de meios e civilizações diferentes, as comunicações entre povos, classes, ambientes dissemelhantes, as mudanças de situação, subidas e quedas de uma classe noutra, todo esse movimento que agita a sociedade oferece fecundo terreno para a revolução. Mas para que brote o espírito revolucionário, é necessário que haja a sensação viva do sofrimento, o sentimento da injustiça, a consciência da situação. Esta consciência é dada pela propaganda, que na miséria encontra o maior obstáculo. A propaganda faz-se pela palavra e pelo exemplo. O facto coletivo, como a greve, é dos melhores. Como vimos, a agitação contínua chega a triunfar da miséria, eis porque, mesmo derrotadas, as greves mantêm o espírito de revolta e exercitam na luta, no antagonismo de classe. É uma insurreição econômica parcial, que prepara a revolução essencialmente econômica. Todas as revoluções foram sempre precedidas de insurreições parciais, assim a francesa. A propaganda, desse modo, prepara as consciências para as mudanças bruscas e torna intolerável o sofrimento. Para que uma reforma não produza conservadores, é necessário ainda demonstrar sempre que ela é transitória e que urge mudar as suas bases. Assim não se gira num círculo vicioso de reformas 1000 vezes perdidas e reconquistadas, e cada melhoramento efetivo prepara pelo contrário a revolução. Miséria e revolução contradizem-se. Se é revolucionária a miséria, por que não se fez ainda a revolução? Zeno Vaz.